Meu nome é Gabriel. Aconteceu há alguns anos, num período de estiagem severa que castigava os vales e as encostas pedregosas de uma fazenda de café centenária, quase completamente abandonada, um latifúndio que jazia esquecido nas entranhas mais profundas e impenetráveis do interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia ter coagulado, solidificado em um passado distante, e o murmúrio da vida moderna jamais ousava chegar. Um lugar tão terrivelmente isolado que a ausência de qualquer som artificial ou humano se tornava uma presença, um ruído em si, pesado, opressor e sufocante. Eu havia sido contratado para cuidar da propriedade e dos poucos animais que restavam, um trabalho temporário que prometia a paz e a solidão que eu tanto buscava depois de um período especialmente turbulento na cidade grande, uma oportunidade de fuga para o sossego do campo. Enquanto os verdadeiros donos, uma família de cafeicultores com raízes profundas naquelas terras amaldiçoadas e um histórico familiar rico em lendas e sussurros de coisas inomináveis ao pé do fogo, viajavam para a capital a negócios urgentes, deixando-me à mercê da vastidão silenciosa e dos segredos macabros que a velha fazenda, com suas paredes de taipa e sua alma antiga, guardava em seus cantos mais escuros. As noites ali eram de uma escuridão tão absoluta e impenetrável que se tornava uma entidade própria, um ser vivo e gélido que envolvia tudo, engolindo a tênue luz das poucas estrelas que, corajosamente, ousavam furar o véu denso e pesado, e o silêncio era tão opressor, tão total, que o mínimo estalo de um galho seco sob o peso do orvalho ou o distante coaçar dos sapos na lagoa próxima pareciam explosões no vácuo, ecos desesperados de uma vida que se esforçava para existir contra a pressão esmagadora do nada. Eu estava completamente sozinho na vasta extensão daquela terra. Os vizinhos mais próximos moravam a horas de cavalo, e a estrada de terra batida que levava à fazenda era traiçoeira, quase intransitável, pontilhada por buracos e pedras soltas, reforçando o sentimento de abandono, de esquecimento e de um isolamento que me cercava como uma névoa fria e pegajosa, infiltrando-se em cada poro da minha pele. Apenas a companhia, nos primeiros dias, dos cachorros da fazenda, 3 vira-latas robustos e espertos que, de início, latiam incessantemente para o vento uivante que trazia cheiros estranhos e indescritíveis da mata fechada, para as corujas noturnas que faziam seus voos silenciosos e predatórios e para os próprios ecos fantasmagóricos que a vastidão da noite criava, enganando a audição com ilusões sonoras. No entanto, com o passar dos dias, uma mudança sutil, mas profundamente perturbadora, se abateu sobre eles e os latidos cessaram, substituídos por um silêncio tenso, uma quietude carregada de um pavor indizível, uma vigilância inquietante que eles mantinham, focados nos limites distantes do terreno, seus corpos tensos, os pelos do dorso eriçados numa linha contínua de alerta e um rosnado baixo, quase inaudível, mas contínuo e carregado de um medo primitivo, escapando de suas gargantas, sem nunca, em momento algum, explodir num latido que pudesse alertar para o que quer que os estivesse perturbando, como se soubessem que o que espreitava nas sombras era algo que não deveria ser provocado com um aviso sonoro, algo que era melhor ignorar, na esperança vã de que passasse despercebido. A casa grande, uma construção colonial de taipa e madeira, antiga, imponente e corroída pelo tempo, rangia e gemia sob o peso dos anos e das incontáveis histórias que guardava, cada tábua solta do assoalho um lamento abafado, cada fresta nas paredes de pau a pique uma janela para um passado obscuro e sangrento. Ela parecia respirar com uma vida própria, uma existência antiga e pesada que se manifestava em correntes de ar frias que surgiam do nada, em sombras que dançavam nas paredes à luz bruxuleante da lamparina e em murmúrios quase inaudíveis que pareciam se perder nos cantos mais profundos e escuros dos cômodos vazios e empoeirados. Era um lugar onde o folclore local, recheado de assombrações e lendas de almas penadas, se entrelaçava com a realidade, onde cada sombra parecia esconder um segredo há muito tempo esquecido e mal resolvido, esperando a hora certa para emergir de seu letargo e reclamar sua presença, para se manifestar de uma forma que desafiava toda a lógica e a razão, uma presença que eu, ingênuo e cético, ainda tentava ignorar, atribuindo tudo à minha própria imaginação perturbada ou à vastidão opressora daquele ambiente rural e selvagem, um erro que eu logo perceberia que me custaria muito caro, talvez a própria sanidade. A estranheza, contudo, abandonou a sutileza e começou a se materializar de forma mais palpável, infiltrando-se na minha rotina diária como uma doença silenciosa e implacável que corroía a alma e a mente. Primeiramente, eram os sons, pequenos estalidos vindos do sótão empoeirado, um andar superior que eu nunca sequer ousara explorar por completo, onde eu sabia, com toda a certeza,
que não havia absolutamente nada além de móveis antigos cobertos por lençóis brancos, já amarelados e rasgados pelo tempo, e uma infinidade de teias de aranha densas que adornavam cada canto esquecido, criando um labirinto fantasmagórico. Mas esses sons eram diferentes. Possuíam uma qualidade perturbadora. Não se pareciam com o trabalho natural da madeira velha que se contrai e dilata com a variação térmica brutal do campo, nem com o roer frenético de algum rato atrevido, em busca de alimento ou abrigo, um som familiar e reconfortante em sua mundanidade. Eram mais deliberados, passos lentos e arrastados, com uma cadência quase rítmica, que pareciam se mover com uma paciência macabra e uma intenção sombria, um ritmo que gelava o sangue nas minhas veias a cada batida do meu coração acelerado e me fazia prender a respiração. O peito oprimido pela ansiedade, esperando, sempre esperando pelo próximo movimento, pela próxima manifestação sonora que confirmaria a minha crescente e aterrorizante suspeita de que eu não estava sozinho naquela casa. Os cachorros, aqueles mesmos animais que antes eram tão inquietos e alertas, com seus latidos ruidosos e sua vivacidade contagiante, agora se encolhiam junto à porta de madeira maciça da cozinha, seus focinhos negros apontados para a escuridão impenetrável do terreiro, os pelos do dorso eriçados numa linha contínua de alerta e pavor, e um rosnado baixo, quase inaudível, mas contínuo e carregado de um medo primitivo e instintivo, escapando de suas gargantas secas. Eles tremiam incontrolavelmente, um tremor que eu podia sentir vibrar no chão de pedra sob meus próprios pés, e se recusavam categoricamente a sair para o lado de fora à noite, nem mesmo para as suas necessidades mais básicas, preferindo o tormento de reter-se ao invés de enfrentar o desconhecido lá fora, como se o que quer que estivesse lá fosse algo tão indizível, tão horripilante, que nem mesmo eles, com seu instinto selvagem, sua coragem inata e sua capacidade apurada de farejar o perigo, ousassem desafiar com um latido, com um confronto direto, sabendo, talvez, que tal provocação selaria seu destino. Eu sentia os olhos me perfurando da escuridão, uma sensação constante, sufocante e perene de estar sendo vigiado, como se uma presença invisível e gélida estivesse sempre a poucos metros de distância, respirando o mesmo ar que eu, observando cada um dos meus movimentos, analisando cada respiração, espreitando nas bordas da minha percepção, apenas aguardando o momento exato de se revelar por completo, de se manifestar em toda a sua glória pavorosa. O vento, que antes uivava de forma melancólica e distante, agora parecia carregar consigo murmúrios quase humanos, vozes indistintas e fragmentadas que se enrolavam nas árvores retorcidas da floresta próxima, como se chamasse meu nome, convidando, chamando, com uma cadência que me deixava em um estado de alerta constante, exaustivo e de pânico velado, os nervos à flor da pele, cada fibra do meu ser tensionada pela expectativa paralisante do desconhecido que se aproximava lentamente, inexoravelmente, da minha porta, da minha sanidade, ameaçando quebrar a tênue barreira entre o que eu considerava real e o que era puramente uma manifestação da minha mente perturbada, levada ao limite pelo isolamento e pelo medo irracional, ou talvez, completamente irracional. Certa noite, a tensão acumulada atingiu um ponto de ebulição insuportável, transformando o ar já pesado da fazenda em algo denso, elétrico e palpável, carregado de uma energia opressora que parecia apertar o peito e roubar o oxigênio. Eu estava na cozinha. A única fonte de luz era a fraca e bruxuleante chama de uma lamparina a querosene, sua luz amarelada projetando sombras dançantes e fantasmagóricas nas paredes, tentando em vão distrair a mim mesmo com um livro antigo e empoeirado que encontrei numa estante esquecida, com páginas amareladas que cheiravam a mofo, a tempo e a um passado distante que parecia emanar daquelas páginas. O silêncio, que antes era apenas denso e carregado, agora se tornou ensurdecedor, um vácuo que parecia sugar todo o som ambiente, até mesmo o bater do meu próprio coração parecia amplificado dentro do meu peito, ecoando como um tambor na caverna escura do meu ser. Foi então que um rangido alto e prolongado, um som arrastado, pesado e gutural, veio da sala principal, um som inconfundível, como se alguém estivesse arrastando um móvel pesado e maciço no assoalho de madeira envelhecida, um som que ecoou pelas paredes vazias da casa com uma força arrepiante e uma malevolência palpável, preenchendo cada canto com sua presença sonora. Meu coração saltou na garganta, um salto doloroso que me deixou sem ar e com um gosto metálico na boca, e o livro escorregou das minhas mãos trêmulas e suadas, caindo com um baque surdo e estridente no chão de pedra fria, o som da queda parecendo ensurdecedor na quietude repentina que se seguiu ao rangido. Os cachorros, que estavam enrolados em seus próprios sonhos inquietos a meus pés, levantaram-se abruptamente, suas posturas de alerta máximo, seus rosnados se intensificando para um grunhido profundo, contínuo e aterrorizado, suas pupilas dilatadas fixas na escuridão impenetrável do corredor que levava à sala principal, seus corpos tremendo incontrolavelmente, as orelhas para trás em sinal de submissão e medo.
Eu peguei a lanterna, a luz fraca e amarelada tremeluzindo em minhas mãos que tremiam violentamente e, contra todo o meu instinto de autopreservação, contra cada fibra do meu ser que gritava para que eu corresse para fora daquela casa e jamais olhasse para trás, movi-me lentamente em direção ao som, cada passo ecoando no silêncio opressor da casa como um tambor batendo na minha cabeça, sentindo o ar ficar progressivamente mais pesado, gélido e denso à medida que me aproximava da fonte do ruído, um frio que não era natural e que parecia vir de dentro das próprias paredes, de dentro do próprio chão da casa. Não havia nada na sala. Os móveis estavam todos no lugar, intocados, exatamente como eu os havia deixado horas antes. Mas o ar estava carregado com um cheiro denso e nauseante de terra molhada, de mofo antigo e de algo mais, algo pútrido, indescritível e adocicado que fazia meu estômago embrulhar e a saliva secar na boca, um cheiro de morte e de decomposição. E então, eu ouvi. Não eram passos, nem os murmúrios distantes que o vento trazia, mas uma respiração ofegante, irregular e arrastada, um som abafado e rasgante, quase como um chiado, vindo de trás da pesada cortina de veludo escuro que cobria a janela grande da sala, uma respiração que não era humana, nem animal, mas que estava ali, presente, viva e assustadoramente próxima, enchendo o pequeno espaço da sala com sua presença gélida e aterrorizante, uma presença que pesava sobre mim como uma laje de chumbo, esmagando-me com seu terror. Eu recuei um passo, depois outro, minha mente gritando para correr, para fugir daquele horror, mas meus pés pareciam enraizados no chão de madeira fria, paralisados pelo medo absoluto e paralisante que me dominava, uma sensação de impotência esmagadora diante do que quer que fosse aquilo que se escondia nas sombras, respirando, esperando, observando. O terror atingiu seu clímax mais absoluto e insuportável, transcendendo toda e qualquer barreira de razão e sanidade, quando a pesada cortina de veludo, sem qualquer brisa ou corrente de ar perceptível que pudesse justificar o movimento, começou a se mover lentamente para dentro do cômodo, uma fresta se abrindo com uma lentidão agonizante, revelando a escuridão mais profunda e abissal que parecia residir atrás dela. Uma escuridão tão densa que parecia sugar e devorar a tênue luz da minha lanterna, transformando-a em mero orvalho que se dissipava no negrume. E, por um instante fugaz, um instante que se estendeu pela eternidade em minha mente aterrorizada, eu vi. Não era uma forma clara, não era algo que eu pudesse descrever com palavras precisas ou definir com contornos exatos, pois desafiava toda a compreensão humana da forma e da existência. Mas era uma massa disforme e esguia, uma sombra que era mais escura que a própria noite lá fora, mais escura que o breu total que envolvia o campo, com dois pontos brilhantes e malévolos que eu soube, com uma certeza visceral que me corroeu até a alma e me revirou as entranhas, serem olhos. Aqueles olhos, desprovidos de pupilas ou íris, apenas um brilho espectral de puro ódio ancestral e uma fome insaciável que parecia não ter fim, uma fome que parecia querer devorar não apenas minha carne, minha existência física, mas também minha sanidade, minha própria essência vital, me esvaziando de tudo que me tornava humano, me reduzindo a nada. Aquela coisa me encarou de volta, e naquele olhar sem forma, sem expressão, eu senti o peso de séculos de desolação e malícia, uma inteligência sombria e perversa que me avaliava, que me julgava, que me via como uma presa fácil e indefesa, um mero brinquedo em suas mãos invisíveis. A respiração ofegante e irregular se tornou um sussurro rouco e sibilante, um som gutural e arrastado que parecia vir de dentro da própria terra úmida, das profundezas abissais do inferno, e a cortina se abriu um pouco mais, num movimento lento, calculado e deliberado, revelando uma porção maior daquele vulto sem forma que pulsava e se retorcia no negrume, um emaranhado de sombras que se contorcia lentamente, como se estivesse se preparando para se materializar por completo, para assumir uma forma definitiva e indescritível, para vir ao meu encontro e me arrastar para a escuridão eterna. Eu gritei, um grito primal e desesperado que rasgou o silêncio da noite mineira com uma violência assustadora, um som que parecia arrancar a garganta e que se perdeu na vastidão da escuridão, uma escuridão total que era a própria encarnação do medo, e corri, tropeçando em meus próprios pés, caindo e me levantando num frenesi de pânico incontrolável, correndo sem direção pela casa, para longe daquele horror indizível que havia despertado de seu sono milenar e que agora, eu sabia com uma clareza gelada que perfurava a alma, me seguiria para sempre, uma sombra constante e espreitadora em minha memória, um lembrete gélido e eterno da escuridão que habita os confins da fazenda, nas profundezas da mata fechada e, o que é mais aterrador, na alma humana, esperando pacientemente por sua próxima vítima incauta, ou por quem sabe, por mim novamente,
para terminar o que havia começado na calada daquela noite fatídica, uma noite que nunca terminaria para mim. Meu nome é João. Aquela história aconteceu há uns 5 anos, numa época em que a exaustão da cidade grande me empurrou para a solitude, e eu decidi me isolar completamente do mundo, buscando uma vida mais tranquila, quase eremita, numa fazenda de café centenária e absurdamente isolada no interior de Minas Gerais, um lugar tão remoto que o sinal de celular era uma lenda e a estrada de terra que levava até lá parecia mais uma trilha esquecida do que um caminho. O casarão, com suas paredes de taipa de mais de meio metro de espessura e as telhas coloniais gastas por décadas de sol inclemente e chuvas torrenciais, parecia respirar as histórias silenciosas de gerações que ali viveram e morreram. E a vastidão da propriedade, com seus cafezais que se estendiam por colinas e vales até se perderem na bruma da distância, prometia uma paz profunda, uma verdadeira fuga do burburinho da existência. Eu, um cético convicto, um homem que sempre pautou sua vida pela lógica e pela razão, nunca teria imaginado que a beleza bucólica daquele cenário, os contornos suaves das montanhas que se pintavam de diferentes tons de verde e azul sob o céu profundo, e o aroma terroso e adocicado que subia da terra úmida após as chuvas de verão, começaria, lenta e insidiosamente, a se transformar em uma paisagem de pura apreensão. A paz que eu tanto ansiava deu lugar a uma inquietação constante, uma sensação gélida e inexplicável que se instalou em cada fibra do meu ser, especialmente quando o sol, um disco vermelho sangue, começava sua descida, tingindo o horizonte de cores fúnebres e, com ele, trazendo um manto de escuridão abissal que engolia tudo, diluindo os limites da fazenda na imensidão da noite e transformando a solidão, antes um refúgio, em algo imensamente ameaçador, quase predador. Os sons da noite, que inicialmente eram apenas o familiar e reconfortante chiado dos grilos e o coaçar distante dos sapos na lagoa, começaram a se mesclar com outros ruídos, mais sutis e perturbadores, quase imperceptíveis num primeiro momento. Eram estalos no madeiramento do velho assoalho da sala, rangidos melancólicos de portas que eu jurava ter trancado com o cadeado mais resistente que encontrei, e um murmúrio quase inaudível que parecia vir do próprio vento uivante, carregando sussurros indistintos, palavras fragmentadas que eu nunca conseguia decifrar, mas que reverberavam no fundo da minha mente, fazendo-me questionar, a cada noite que passava, a solidez da minha própria sanidade, a linha tênue entre a realidade e as peças que a vastidão daquela quietude e o isolamento poderiam pregar na minha percepção. A ausência total de vizinhos em quilômetros, a certeza de estar sozinho naquela imensidão, me deixava ainda mais vulnerável, exposto a algo que eu não conseguia nomear, e a cada crepúsculo eu me sentia mais aprisionado por uma presença que ainda não tinha um rosto definido, mas que já me envolvia com sua aura pesada e gélida, uma sombra espectral que parecia esgueirar-se pelos cantos mais escuros da minha casa e da minha mente, espreitando do lado de fora da janela embaçada, além das árvores retorcidas que se erguiam como garras esqueléticas contra o céu noturno, engolindo qualquer resquício de luz das estrelas e da lua. O ar ficava mais denso a cada hora que a escuridão reinava, o silêncio tornava-se opressor, quase esmagador, e cada sombra dançante, projetada pela luz bruxuleante da velha lamparina a querosene, parecia se contorcer em formas que não eram meramente frutos da minha imaginação, mas sim algo que aguardava, paciente e implacável, no limiar da visibilidade, um convite silencioso ao desespero, em cada canto daquele lugar isolado, esquecido e agora, profundamente assombrado pelo tempo e por algo mais antigo. A verdade é que a cada dia que passava, a fazenda que um dia me chamou com promessas de tranquilidade revelava-se um lugar onde a escuridão não era apenas a ausência de luz, mas uma entidade viva, palpável, que parecia respirar junto comigo, ou talvez, através de mim, em cada canto daquele refúgio que se transformou em prisão, um labirinto de medos inomináveis. Os dias começaram a se fundir em uma rotina de apreensão. De manhã, a luz do sol parecia dissipar a maior parte da angústia, e eu tentava me convencer de que tudo era cansaço ou a solidão cobrando seu preço. Mas então, os animais, os cães da fazenda, que antes eram alegres e cheios de vida, começaram a se comportar de maneira estranha. Eles uivavam para o nada em plena madrugada, com um uivo lastimoso que me arrancava do sono profundo, um som que não era de dor ou fome, mas de pavor puro. Seus pelos se eriçavam sem motivo aparente, e eles passavam horas olhando fixamente para pontos vazios nos cantos dos cômodos ou para o meio do cafezal,
com um olhar que me dizia que eles viam algo que eu não podia. As galinhas, geralmente barulhentas e agitadas, tornaram-se apáticas, escondendo-se nos galinheiros como se esperassem um predador invisível, recusando-se a sair mesmo para se alimentar. Os cavalos no pasto, animais fortes e majestosos, relinchavam de forma desesperada durante a noite e se amontoavam num canto, tremendo, suas narinas dilatadas de medo, como se um espectro corresse entre eles. Esse comportamento anômalo dos bichos era o que mais me perturbava, porque eu sabia que os animais sentem coisas que nós, humanos, em nossa arrogância racional, muitas vezes ignoramos. Eu comecei a passar meus dias inspecionando cada centímetro da fazenda, procurando por rastros, por sinais de invasores, por qualquer explicação lógica para o que estava acontecendo, mas não encontrava absolutamente nada além das marcas dos cascos dos cavalos ou das patas dos cachorros na terra macia. Nenhuma pegada humana, nenhum sinal de arrombamento, nada que pudesse justificar o pavor que se instalava em meu peito e na alma dos meus animais. A sensação de estar sendo observado tornou-se constante, uma picada fria na nuca, um arrepio que percorria a espinha mesmo sob o sol forte do meio-dia. Eu sentia olhos invisíveis me seguindo enquanto eu caminhava pelos cafezais, ou enquanto estava sentado na varanda, lendo um livro. Era como se a própria floresta, as árvores centenárias, os arbustos densos e as moitas escuras estivessem vivas, observando, esperando. Por vezes, eu parava abruptamente no meio de alguma tarefa e olhava para os cafezais, para o limite da mata, jurando ter visto um movimento sutil, uma sombra que se esgueirava. Mas quando meus olhos focavam, não havia nada, apenas o verde monótono e o calor vibrante do campo. Nenhuma pegada humana, nenhum sinal de arrombamento, nada que pudesse justificar o pavor que se instalava em meu peito e na alma dos meus animais. A sensação de estar sendo observado tornou-se constante, uma picada fria na nuca, um arrepio que percorria a espinha mesmo sob o sol forte do meio-dia. Eu sentia olhos invisíveis me seguindo enquanto eu caminhava pelos cafezais, ou enquanto estava sentado na varanda, lendo um livro. Era como se a própria floresta, as árvores centenárias, os arbustos densos e as moitas escuras estivessem vivas, observando, esperando. Por vezes, eu parava abruptamente no meio de alguma tarefa e olhava para os cafezais, para o limite da mata, jurando ter visto um movimento sutil, uma sombra que se esgueirava, mas quando meus olhos focavam, não havia nada, apenas o verde monótono e o calor vibrante do campo. Uma tempestade distante havia deixado o ar úmido e pesado, e o cheiro de terra molhada misturava-se a um odor estranho, algo metálico e doce, que eu não conseguia identificar. Os cães, que geralmente dormiam perto da casa, estavam agrupados na varanda, tremendo e rosnando baixinho para a escuridão, com seus olhos brilhando em um verde sinistro na luz fraca da lanterna que eu mantinha acesa. Eu estava na cozinha, tentando preparar um chá para acalmar os nervos, quando ouvi. Não foi um estalo, nem um ranger. Foi um arrastar. Um som pesado, arrastado, vindo do sótão, logo acima do meu quarto. Era um som que parecia carregar peso, como algo grande sendo puxado lentamente sobre o assoalho de madeira antigo. Meu coração disparou, batendo forte contra as costelas como um tambor de guerra. Eu tentei respirar fundo, mas o ar parecia ter ficado rarefeito, pesado e frio, mesmo dentro da casa. O suor escorria pelas minhas têmporas e um calafrio percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Eu peguei a velha lanterna a querosene, sua luz tremeluzente criando sombras distorcidas nas paredes, e subi as escadas, um degrau de cada vez, cada rangido da madeira ecoando alto no silêncio opressor da casa. A escada para o sótão era estreita e escura, escondida atrás de uma porta camuflada no corredor. Eu abri a porta, e um bafo gelado, com o mesmo cheiro metálico e doce, atingiu meu rosto, fazendo-me recuar um passo. A escuridão lá dentro era mais densa, mais viva, quase palpável, como se fosse uma entidade à parte. A luz da lanterna mal penetrava o véu negro, revelando apenas teias de aranha e pó. O som de arrastar havia parado. Eu prendi a respiração, ouvindo atentamente, e então, um som diferente. Uma respiração ofegante. Não era a minha. Era uma respiração lenta e arrastada, como a de alguém que tinha acabado de subir uma ladeira íngreme, ou de algo que não estava acostumado a respirar. A respiração vinha de algum lugar dentro do sótano, mas parecia se mover,
de um canto para outro, como se o que quer que estivesse ali estivesse circulando, me observando das sombras mais profundas. Eu não conseguia ver nada, mas a sensação de estar sendo vigiado era esmagadora, sufocante. Meus músculos estavam tensos, paralisados pelo terror. Eu queria gritar, queria correr, mas meus pés pareciam pregados ao chão, e minha voz estava presa na garganta, apenas um gemido fraco conseguindo escapar. A respiração se tornou mais próxima, e então, eu senti. Algo roçou na minha perna, levemente, como uma brisa gelada, mas com uma textura áspera, quase como tecido velho. Eu dei um salto para trás, derrubando a lanterna, que se apagou com um baque surdo, mergulhando-me no escuro total, absoluto, um abismo de terror onde a única coisa que eu conseguia ouvir era a minha própria respiração descompassada e aquela outra, ainda mais próxima, fria e ofegante, agora bem ao meu lado, no meio da escuridão densa do sótano, uma presença que eu sabia que estava ali, a poucos centímetros de mim, esperando, ou talvez, me tocando novamente. O terror me consumiu por completo. Eu estava cego, surdo para qualquer coisa que não fosse o eco daquela respiração e a certeza de que algo inominável estava ali, ao meu lado, na mais completa escuridão. Um medo primal, ancestral, paralisou cada músculo do meu corpo. Eu não sabia se devia correr ou se deveria ficar imóvel, esperando o que viria a seguir. O cheiro metálico e adocicado intensificou-se, tornando-se nauseabundo, e eu jurei sentir uma pressão gélida no meu ombro, como uma mão invisível e pesada. O pânico me dominou. Com um grito abafado que mais parecia um engasgo, eu me virei e disparei escada abaixo, tropeçando nos próprios pés, mas impulsionado por uma força sobrenatural de puro desespero. Não olhei para trás. Caí na sala, raspei os joelhos e os braços, mas levantei num ímpeto, correndo pela porta da frente, sem sequer me lembrar de pegar as chaves do carro ou qualquer pertence. Os cães, que antes uivavam, agora estavam completamente silenciosos, encolhidos na varanda, observando-me com olhos arregalados, como se tivessem visto a mesma coisa que eu, ou pior, como se soubessem que eu estava correndo da morte. Eu corri para o cafezal, sem rumo, sem direção, apenas para longe daquela, longe daquela presença. A escuridão lá fora era menos opressora, ou talvez o terror da casa era tão grande que o breu do campo parecia um alívio. Corri até minhas pernas queimarem, até meus pulmões doerem, até eu cair exausto sob a copa de um velho engazeiro, ofegante, chorando, tremendo incontrolavelmente. Fiquei ali, encolhido, sob as folhas escuras, ouvindo o meu próprio coração martelar e o uvo distante do vento naquelas árvores retorcidas, imaginando se aquela coisa me seguiria, se ela podia sair da casa. Não voltei para a fazenda naquela noite. Passei o resto da madrugada ali, abraçado aos joelhos, esperando o sol nascer, a cada sombra dançando na periferia da minha visão, a cada farfalhar de folhas, imaginando a criatura se aproximando. Quando as primeiras luzes do amanhecer pintaram o céu de cinza, eu me levantei, o corpo dolorido, a alma em frangalhos, e comecei a caminhar sem destino, pela estrada de terra poeirenta, deixando a fazenda para trás, sem olhar para trás nem uma única vez. Nunca mais pisei naquela propriedade, nunca mais quis saber o que habitava aquele sótano escuro. O trauma ficou a certeza de que há coisas além da nossa compreensão que espreitam nas sombras de lugares esquecidos e que o isolamento, às vezes, não é uma benção, mas uma maldição que nos entrega de bandeja ao que se esconde à espera, pacientemente, por nossa chegada. Aquele lugar me roubou a paz, a sanidade e a capacidade de acreditar que certas coisas não existem. Meu nome é Mateus e esta história sombria começou no inverno rigoroso de 2012, em uma fazenda de gado encravada na vastidão inóspita do Pantanal matogrossense. Eu tinha assumido a responsabilidade de cuidar da propriedade de meu tio, um lugar que sempre pareceu mais um recorte do esquecimento do que um lar. O isolamento ali era palpável, as noites engolindo o mundo em uma escuridão tão densa que as estrelas pareciam gritar no céu. Os vizinhos mais próximos estavam a horas de cavalo, e o silêncio, quando não era quebrado pelos zumbidos incessantes de insetos ou o coaxar distante de sapos, era de uma profundidade perturbadora. Eu nunca fui de acreditar em assombrações ou lendas antigas, mas a atmosfera daquele lugar tinha um peso, uma energia diferente que se infiltrava nos ossos.
Havia algo de muito primitivo e ancestral naqueles arredores, na mata úmida e densa que margeava os campos abertos, nos brejos que respiravam um hálito frio e úmido. Os dias eram uma rotina árdua, mas as noites eram outra história. Uma tela em branco ondamente preenchia os espaços com sombras e sussurros invisíveis. O vento, quando soprava, não cantava, ele uivava, um lamento prolongado que parecia carregar consigo segredos antigos e esquecidos, arranhando as paredes de madeira velha da casa, fazendo os caibros rangir como ossos secos se chocando. Eu sentia, a cada anoitecer, uma presença que não conseguia definir, uma impressão gélida de que não estava realmente sozinho, por mais que a vista da janela revelasse apenas a imensidão vazia e a silhueta distorcida das árvores sob a luz mortiça da lua. Essa sensação começou como um arrepio na nuca, depois se transformou em uma vigilância constante, um aperto no peito que me impedia de relaxar de verdade, mesmo quando o cansaço da lida diária me suplicava por descanso. Os primeiros sinais, que eu tentei a todo custo atribuir à exaustão ou à imaginação solitária, começaram de forma sutil, quase imperceptível. Os cães da fazenda, que antes eram guardiões ferozes e barulhentos, começaram a se comportar de maneira estranha. Às vezes, no meio da noite, eles começavam a latir histericamente para o nada, com os pelos eriçados, rosnando para o negrume da mata como se encarassem uma ameaça invisível e terrível. Depois, de repente, silenciavam, recuando para os canis com o rabo entre as pernas, tremendo e choramingando baixinho, recusando-se a sair dali por horas a fio. Eu tentava acalmá-los, mas seus olhos injetados de medo pareciam ver algo que os meus não podiam, um horror que só eles eram capazes de perceber. Dentro da casa, os estalos na madeira, que antes eu ignorava como simples acomodação da estrutura antiga, tornaram-se mais frequentes e deliberados. Não eram os ruídos do vento ou da madeira se expandindo e contraindo, eram batidas ritmadas, leves mas insistentes, que vinham de pontos específicos, ora do telhado, ora da parede do meu quarto, ora do assoalho da sala vazia. Eu me levantava, caminhava pela casa com a lanterna na mão, mas nunca encontrava nada, apenas o vazio ecoando meus próprios passos na madrugada gelada. As sombras pareciam se alongar e dançar de um jeito mais sinistro. As folhas das árvores lá fora, mesmo sem vento aparente, faziam um farfalhar seco e arrastado, como se algo pesado estivesse se arrastando por entre elas. Eu me sentia constantemente observado, a ponto de parar de repente minhas tarefas no campo, virando-me bruscamente para encarar o vazio, esperando encontrar alguma figura, algum vulto, mas nunca havia nada, apenas a imensidão silenciosa e o sol impiedoso queimando a pele. Mas a sensação permanecia, um par de olhos invisíveis cravados em mim, seguindo cada movimento, cada suspiro, transformando o vasto Pantanal em uma jaula apertada e sufocante. A pior parte, contudo, eram os sons que vinham do curral à noite. Algumas vacas, as mais velhas e mansas, começaram a mugir de uma forma diferente, um mugido não de fome ou de dor física, mas de puro terror, um som gutural e desesperado que cortava o silêncio da noite como uma faca afiada. Eu corria para lá, lanterna em punho, mas os portões estavam sempre trancados, as cercas intactas, e os animais, mesmo apavorados, não apresentavam ferimentos visíveis. Eles se amontoavam uns nos outros, tremendo, os olhos arregalados de pânico, enquanto o resto do gado, assustado, mantinha-se a uma distância segura, com um comportamento estranho, quase apreensivo, diferente do que eu estava acostumado a ver. Em uma dessas noites, enquanto tentava acalmar uma das vacas que gemia baixinho, eu juro que ouvi uma respiração. Não era a minha, nem a dos animais. Era uma respiração pesada, arrastada, que vinha de trás do pequeno barracão de ferramentas que ficava adjacente ao curral. O som era úmido e gutural, como se algo muito grande e muito velho estivesse ali, apenas esperando. Meu coração saltou na garganta. Um frio paralisante percorreu minha espinha e eu me agarrei ao poste de madeira, incapaz de me mover, incapaz de gritar. A respiração continuou por alguns segundos que pareceram uma eternidade, depois cessou abruptamente, como se a criatura tivesse percebido minha presença. O ar da noite ficou ainda mais pesado, carregado de uma tensão quase elétrica, e o silêncio que se seguiu era de uma profundidade ensurdecedora, mais aterrorizante que qualquer grito. Eu fiquei ali,
Paralisado pelo medo, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas, a mente em um turbilhão de imagens distorcidas e medos ancestrais que me haviam sido contados na infância sobre criaturas da noite que rondavam as fazendas e os sítios isolados. Desde então, as noites se tornaram um purgatório de insônia e terror silencioso. Eu me trancava na casa, travando todas as portas e janelas, e me sentava na velha poltrona da sala, com uma espingarda de caça sobre o colo, os olhos fixos na escuridão lá fora, esperando. Eu podia sentir a presença, o olhar invisível que me perfurava, o peso daquela coisa que vagava pela fazenda, por entre os currais e os campos abertos, se aproximando cada vez mais da casa. Os animais continuavam inquietos, os latidos dos cães eram mais raros, mas quando aconteciam, eram carregados de um desespero que me gelava o sangue. A respiração pesada, úmida, agora não vinha apenas do curral, mas também do lado de fora da casa, às vezes bem perto da minha janela, um som que me fazia prender a minha própria respiração. Uma noite, eu ouvi um arranhar suave na parede de madeira do meu quarto, logo atrás da minha cama. Parecia unhas longas e afiadas raspando a madeira velha, um som persistente e metódico que me fez querer arrancar a pele. Eu não me movi, nem respirei, apenas fechei os olhos com força, tentando fingir que não estava lá, que tudo era apenas um pesadelo prolongado. O arranhar continuou por longos minutos, parecendo se mover, como se a criatura estivesse tateando a parede, procurando por uma entrada, por uma brecha. O suor escorria pelo meu corpo, meu coração batia tão forte que eu podia sentir as pulsações nos meus ouvidos. Depois, tão subitamente quanto começou, o som cessou. A fazenda mergulhou em um silêncio absoluto, um silêncio que carregava consigo uma promessa sombria e um medo que nunca me abandonou, nem mesmo depois de ter deixado aquele lugar para trás, com as imagens da escuridão e os sons da respiração gélida gravados na minha alma para sempre. Meu nome é João. Tudo começou naquele outono sombrio de 2007, quando a notícia da morte do meu tio-avô me arrastou para a mais profunda reclusão, em uma fazenda centenária na Serra Gaúcha, um lugar tão esquecido pelo tempo quanto isolado de qualquer sinal de civilização. Era um rancho imenso, encravado entre colinas nebulosas e densas matas de araucárias, onde o vento uivava uma melodia triste e constante pelos vales gelados, e a neblina se agarrava às árvores como um sudário cinzento. A casa, construída de pedra e madeira escura, parecia respirar uma história própria, pesada e antiga, seus telhados pontudos e janelas pequenas, quase olhos escuros, observando a vasta solidão ao redor. Eu, um homem de cidade, acostumado ao burburinho e às luzes, me vi subitamente imerso em um silêncio opressor, que só era quebrado pelo coaçar distante dos sapos no brejo ou pelo estalo seco de galhos sob meus pés enquanto eu explorava os arredores desolados. A tarefa era simples: cuidar da propriedade até que o inventário fosse resolvido, mas desde o primeiro momento, uma sensação gélida e persistente, muito além do frio cortante da serra, se aninhou em meu peito, um pressentimento de que algo muito mais antigo e sinistro do que a melancolia da perda pairava sobre aquelas terras esquecidas, uma presença silenciosa que parecia observar cada um dos meus movimentos, me envolvendo em uma atmosfera de apreensão que se aprofundava a cada entardecer. As noites se tornaram um suplício, um palco para o desconhecido. O rancho, tão imponente durante o dia, transformava-se em um labirinto de sombras e sons sussurrantes assim que o sol se despedia por trás das montanhas. Eu estava sozinho na imensidão daquele lugar, e a escuridão do campo é diferente da escuridão da cidade. Ela te engole, te cega, te deixa vulnerável. Os estalos da madeira velha da casa, que de início atribuía ao assentamento natural da estrutura, começaram a soar com uma frequência e um ritmo perturbadores, como passos lentos e arrastados no andar de cima, onde eu sabia que não havia ninguém. O vento, antes um uivo melancólico, agora parecia murmurar algo ininteligível pelas frestas das janelas, quase uma respiração ofegante, um sussurro persistente que se insinuava em meus pensamentos, distorcendo a realidade. Os poucos cães que meu tio-avô deixara, animais de guarda robustos, passavam as madrugadas inquietos, uivando para o nada, seus olhos marejados de um medo que eu começava a compartilhar, fixos em pontos vazios no pátio, como se vissem algo que meus olhos humanos não podiam captar. Eu me revirava na cama, suando frio, o coração martelando no peito,
Cada sombra dançante da luz bruxuleante da vela me parecendo uma forma disforme espreitando nos cantos do quarto, e a sensação de estar sendo vigiado se intensificava, sufocando-me com uma ansiedade gelada, fazendo-me duvidar da minha própria sanidade em meio àquela desolação. Certa noite, a tensão atingiu um pico insuportável. Eu estava na cozinha, tentando aquecer um pouco de água para um chá, quando um som distinto, um arrastar pesado, veio do sótão acima, um som que não era da madeira estalando, mas algo sendo movido, algo grande e pesado, raspando no assoalho empoeirado. O ar ficou pesado, denso, com um cheiro estranho de terra molhada e algo mais antigo, quase mofado, que parecia exalar das próprias paredes da casa. Eu paralisei, o coração aos saltos, o vapor do chá subindo em espirais hipnotizantes à minha frente, mas meus olhos fixos na escada escura que levava ao sótão, uma boca aberta para o desconhecido. Aquele som parou tão abruptamente quanto começou, deixando para trás um vácuo de silêncio ainda mais aterrador do que o barulho. Eu podia sentir calafrios percorrendo minha espinha, meus músculos tensionados, pronto para correr, mas incapaz de me mover, preso por uma força invisível. A luz da lamparina parecia diminuir, as sombras se alongando e distorcendo as formas familiares da cozinha em figuras ameaçadoras. A cada respiração, eu jurava ouvir um leve farfalhar, como se algo invisível estivesse se movendo ao meu redor, espreitando, me estudando, suas intenções ocultas e frias. O isolamento, que antes era uma característica, agora era uma maldição, me aprisionando em um pesadelo acordado onde a única companhia era o medo e a certeza de que eu não estava realmente sozinho naquela fazenda. O clímax veio na madrugada seguinte, uma madrugada sem lua, encoberta por nuvens carregadas que pareciam absorver qualquer resquício de luz. Eu estava deitado, fingindo dormir, meus olhos semicerrados, mas minha mente em alerta máximo, quando ouvi a porta do meu quarto ranger lentamente, com um lamento arrastado que parecia eterno. O som era inconfundível, o som de algo se abrindo, mesmo eu tendo a certeza absoluta de que havia trancado antes de me deitar. Um frio arrepiante que não era do vento gélido da serra se espalhou pelo quarto, e a temperatura caiu bruscamente, como se a própria vida estivesse sendo sugada do ambiente. Eu prendi a respiração, o corpo rígido, o coração pulsando como um tambor descontrolado. No breu total, eu pude sentir, mais do que ver, uma presença se movendo para dentro do quarto, um movimento lento e deliberado, acompanhado por um som úmido e pesado, como algo se arrastando no chão de madeira. Não era um animal, não era o vento, era algo com peso, com intenção, algo malevolente que emanava uma aura de pavor indizível. A respiração ofegante que eu vinha ouvindo nas noites anteriores agora parecia estar muito mais perto, quase sobre mim, uma exalação fria e putrefata que roçou meu rosto, e eu soube, com uma certeza aterrorizante, que aquilo que habitava a fazenda não era uma ilusão, e que meus dias de paz naqueles confins esquecidos haviam chegado a um fim abrupto, sem chance de retorno, deixando apenas o eco de um medo primordial. Meu nome é João. A história que vou contar aconteceu no final dos anos 90, em um sítio de extração de madeira profundamente isolado no norte do Mato Grosso. Eu era o encarregado de cuidar da propriedade durante os meses de menor movimento, uma tarefa que, à primeira vista, parecia serena e até monótona. A fazenda era vasta, cercada por uma densa floresta tropical que se estendia por quilômetros em todas as direções, um mar verde impenetrável sob o céu azul intenso. A casa principal, antiga e de madeira, rangeva com o tempo, seus assoalhos sussurrando segredos a cada passo, e as janelas embaçadas pareciam olhos cansados observando a eternidade da mata. O vizinho mais próximo ficava a mais de 2 horas de carro por uma estrada de terra precária, o que amplificava a sensação de estar à margem do mundo, em um ponto onde o tempo parecia ter esquecido de seguir adiante. As noites ali eram de uma escuridão tão absoluta que quase se podia tocá-la, uma manta densa que engolia as estrelas e transformava cada ruído distante do mato em um eco de algo desconhecido, algo ancestral. No início, eu apreciava o silêncio profundo, quebrado apenas pelo coro incessante dos insetos e o chamado ocasional de algum animal noturno, mas com o passar das semanas, esse silêncio começou a se transformar em algo diferente, pesado, como uma respiração contida, uma observação silenciosa que me arrepiava a nuca, mesmo sob o sol escaldante do dia. Os cães da fazenda, geralmente valentes e barulhentos,
Começaram a se comportar de forma estranha, latindo para o nada na calada da noite, seus uivos se tornando choramingos baixos, e eu os via com frequência encarando fixamente para dentro da mata, com uma expressão de pavor que eu nunca antes havia presenciado neles, como se estivessem vendo algo que os meus olhos mortais não conseguiam alcançar. Uma apreensão gélida começou a se infiltrar nos meus dias, um pressentimento funesto que eu tentava ignorar, atribuindo-o ao isolamento excessivo, à solidão. O tempo avançava com uma lentidão agonizante, e a sensação de estar sendo vigiado se intensificava a cada crepúsculo. As sombras da floresta pareciam se alongar e se retorcer de maneiras não naturais, e o vento, quando soprava, trazia consigo um cheiro estranho de terra úmida e algo mais, algo quase doce, mas com um toque de putrefação, que me revirava o estômago. Eu comecei a ouvir estalos na madeira da casa que não eram os habituais da estrutura se assentando, mas sim ruídos deliberados, como se alguém estivesse arranhando as paredes do lado de fora, ou talvez por dentro, oculto nas reentrâncias escuras entre as tábuas. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, um som distinto de passos pesados na varanda me fez saltar da cama. Eu me aproximei da janela, o coração batendo descompassadamente contra as costelas, o corpo em alerta máximo, mas não havia nada, apenas a escuridão impenetrável e o som monótono dos grilos. No entanto, o assoalho de madeira da varanda parecia reter um eco sutil, uma vibração que se dissipava lentamente, como se algo enorme tivesse acabado de se afastar. Na manhã seguinte, encontrei pegadas na terra batida ao redor da casa, marcas grandes e disformes que eu não conseguia identificar, diferentes de qualquer animal que eu conhecesse na região, e meu sangue gelou nas veias. A cada dia, pequenos objetos dentro da casa apareciam fora do lugar. Uma faca que eu tinha certeza de ter deixado na tábua de corte surgia na beirada da pia. Um chapéu que eu pendurava sempre no mesmo gancho era encontrado no chão do quarto. Eu tentava racionalizar, atribuindo aos meus próprios esquecimentos ou ao vento que entrava pelas frestas, mas a frequência e a estranheza dos incidentes me faziam duvidar da minha própria sanidade, da minha própria memória. O auge do terror começou a se manifestar com uma clareza perturbadora. Os sons na floresta se tornaram mais audíveis, mais próximos, não mais como ruídos distantes, mas como algo que se movia com propósito, algo que espreitava nos limites da propriedade. Às vezes, eu jurava ouvir uma respiração ofegante perto da casa, pesada e arrastada, como se algo gigantesco estivesse exausto, ou talvez faminto. A água do poço, que sempre foi cristalina, começou a apresentar um leve tom amarronzado, com um sabor metálico e desagradável, e os poucos pássaros que antes cantavam alegremente pela manhã, agora pareciam ter desaparecido completamente, deixando um silêncio opressor que se estendia até mesmo durante o dia. Um silêncio que gritava a ausência de vida e a presença de algo sombrio. Os cavalos no pasto, animais geralmente robustos e calmos, tornaram-se agitados, relinchando em terror para o nada, empinando e quebrando cercas em suas fugas desesperadas para o centro do pasto, longe da margem da mata. Eu passava as noites em claro, sentado na sala, com uma espingarda velha sobre o colo, olhando para a escuridão além das janelas embaçadas, o pavio da lamparina tremeluzindo, criando sombras dançantes que aumentavam minha paranoia, transformando cada galho retorcido da floresta em uma figura espreitando, cada rangido da madeira em um chamado arrepiante. A minha garganta ficava seca, a boca amarga, o suor frio escorrendo pela espinha, enquanto meus olhos tentavam perfurar a escuridão, buscando por aquilo que eu sabia que estava lá, mas que se recusava a se revelar por completo, brincando com a minha mente, corroendo a minha sanidade, devorando a minha coragem. Uma noite, a mais terrível de todas, o silêncio foi quebrado por um grito agudo vindo do galinheiro, um grito de pavor que não era de animal, mas algo mais próximo de uma agonia humana, um som que gelou cada gota de sangue nas minhas vaias. Eu me levantei, a espingarda pesando nas mãos trêmulas, e caminhei lentamente até a porta da cozinha, meu coração martelando no peito como um tambor de guerra. Abri a porta de madeira rangente e o ar frio da noite me atingiu, carregado com aquele cheiro doce e pútrido que eu já havia associado ao mal. A lua estava quase cheia, lançando uma luz espectral sobre o pátio, e foi então que eu vi. Na entrada do galinheiro, algo estava parado, uma figura alta e esguia, com membros longos e desproporcionais, sua pele parecendo rugosa e escura, quase fundida com as sombras. Não pude distinguir um rosto, apenas 2 pontos vermelhos que brilhavam intensamente na escuridão,
como brasas incandescentes que me fitavam com uma fome insaciável, uma malícia ancestral. O grito que eu tinha ouvido parecia vir da própria essência da criatura, um lamento silencioso e arrepiante que me paralisou no lugar, a arma caindo de minhas mãos dormentes. Meus olhos se encontraram com os dela, e naquele instante, senti como se minha alma estivesse sendo puxada para um abismo de terror inominável. A criatura não fez nenhum movimento em minha direção, apenas permaneceu ali, observando, e o peso de sua presença era tão esmagador que eu mal conseguia respirar, meu corpo tremendo incontrolavelmente. A imagem daquela coisa, daquelas luzes vermelhas que me perseguiam, ficou gravada na minha mente, uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite no sítio, nunca mais consegui me sentir seguro na escuridão, sabendo que algumas sombras, na verdade, têm olhos.